Gabigol, um dos atacantes mais polêmicos e comentados do futebol brasileiro nas últimas temporadas, acaba de chocar o país ao revelar que teria um acordo em andamento com o Corinthians, clube que sempre despertou paixões e rivalidades históricas. A notícia caiu como uma bomba no cenário esportivo e rapidamente começou a gerar debates acalorados nas redes sociais, em rodas de amigos e nos bastidores do futebol nacional. Para muitos, a ideia de Gabigol vestindo a camisa do Corinthians soa quase surreal, principalmente considerando sua trajetória recente e a identificação de torcedores com outros clubes. Mas rumores indicam que o próprio jogador estaria animado com o novo projeto, vendo a mudança como uma oportunidade de retomar destaque, buscar títulos importantes e escrever um novo capítulo em sua carreira. Fontes não oficiais afirmam que o atacante já teria discutido os detalhes do contrato, condições salariais e até mesmo metas de desempenho, reforçando a sensação de que a negociação não é apenas especulação, mas uma movimentação concreta que pode alterar completamente o mercado de transferências e a dinâmica do futebol brasileiro. A trajetória de Gabriel Barbosa sempre foi marcada por expectativas altíssimas, e essa possível ida para o Corinthians seria mais um episódio de sua carreira já intensa. Revelado nas categorias de base do Santos, estreou como profissional ainda com apenas 16 anos, despertando atenção nacional e internacional graças ao seu talento, faro de gol e personalidade intensa dentro de campo. Desde então, Gabigol passou por clubes de destaque, incluindo passagens por Europa, mas foi no Brasil que consolidou seu nome, principalmente com atuações decisivas e títulos conquistados. A especulação sobre seu acordo com o Corinthians adiciona um tempero a mais nessa narrativa, sugerindo que o atacante está disposto a desafiar expectativas e escrever capítulos inéditos, deixando claro que a carreira de um jogador de elite não segue roteiro previsível. A possibilidade de vestir a camisa alvinegra também mexe com rivalidades históricas, já que a torcida do clube enxerga o momento como estratégico para reforçar o elenco e apostar em um atacante de ponta que pode transformar a equipe. Fontes próximas à negociação indicam que os contatos entre o jogador, seu staff e a diretoria do Corinthians estariam avançados, com conversas frequentes sobre valores, bônus por metas alcançadas e até cláusulas relacionadas à permanência em competições internacionais. O cenário pintado é de uma transação sofisticada que envolve análise de impacto financeiro, marketing e projeção de resultados esportivos, e não apenas uma simples contratação. Rumores ainda sugerem que Gabigol teria expressado interesse em se adaptar rapidamente ao clube, compreendendo o peso da camisa e a responsabilidade de atender às expectativas de uma torcida que é conhecida por ser apaixonada, exigente e atenta a cada movimento dentro e fora de campo. A especulação, é claro, aumenta ainda mais a ansiedade dos torcedores, que passam a imaginar combinações de ataque e estratégias de jogo que poderiam ser moldadas com a chegada do atacante. Além do aspecto esportivo, a suposta negociação teria repercussão também no lado financeiro e de marketing do Corinthians, já que a chegada de um jogador como Gabigol poderia gerar aumento de venda de camisas, maior engajamento nas redes sociais e até impactos em patrocínios, reforçando a ideia de que a movimentação vai muito além de campo. Para o jogador, é uma oportunidade de reposicionar sua carreira, resgatar prestígio e se aproximar de uma torcida que valoriza garra, gols decisivos e personalidade.
A especulação sobre o acerto com o Corinthians também acende debates sobre o futebol brasileiro como um todo, sobre a maneira como clubes estruturam negociações, sobre a influência da mídia e sobre como rumores podem ganhar vida própria antes mesmo de um contrato ser formalizado. Dentro desse contexto, analistas apontam que a chegada de Gabigol ao Corinthians poderia impactar profundamente o planejamento da equipe para temporadas futuras, alterando a forma como o time atua, como os adversários se preparam e como o mercado observa movimentos de jogadores de alto nível. A especulação indica que o clube estaria disposto a abrir espaço para um atleta de referência, construir estratégias ofensivas em torno dele e até projetar campanhas ambiciosas em competições nacionais e internacionais. Rumores sobre treinamentos específicos, integração com novos parceiros de ataque e adaptação tática já circulam, mostrando que a movimentação é pensada de forma detalhada e estratégica, reforçando a sensação de que o acordo não se limita a uma simples contratação, mas a um projeto de longo prazo que pode transformar a realidade do clube. Para os torcedores, a expectativa se mistura com ansiedade, entusiasmo e um certo nervosismo natural diante de uma notícia dessa magnitude. A especulação sobre Gabigol no Corinthians mexe com paixões históricas, provoca debates sobre rivalidades, estratégia esportiva e perspectivas de títulos. Embora ainda não haja confirmação oficial, a narrativa construída por bastidores, conversas de diretoria e comentários de pessoas próximas ao jogador dá indícios de que algo concreto pode estar em andamento, deixando o cenário aberto para inúmeras possibilidades, ajustes e surpresas que podem surgir a qualquer momento, garantindo que a temporada que vem se torne uma das mais comentadas e monitoradas pelos amantes do futebol brasileiro. Rumores indicam que a expectativa sobre o acerto de Gabigol com o Corinthians não se limita ao lado esportivo, mas também envolve aspectos emocionais, simbólicos e de legado. Para o jogador, seria a chance de se reinventar, enfrentar desafios inéditos e provar novamente seu valor dentro de um clube que carrega uma história de conquistas e rivalidades. Para uma torcida, é um momento de esperança, mas também de cautela, já que as negociações no futebol muitas vezes caminham por rotas imprevisíveis e mesmo rumores sólidos podem sofrer alterações repentinas. Observadores do mercado apontam que a movimentação poderia influenciar outras negociações, transferências e até movimentações de outros atacantes, criando efeito dominó que se estenderia por todo o país. Alguns analistas esportivos destacam que a possível chegada de Gabigol poderia impactar o modo como o Corinthians se organiza dentro de campo, moldando esquemas táticos e estratégias ofensivas. A presença de um atacante com faro de gol, experiência em grandes jogos e identificação com a imprensa certamente mexeria com a dinâmica de treinamento, decisões de técnico e até distribuição de funções entre os demais jogadores. A especulação aponta que o planejamento para receber Gabigol incluiria trabalhos específicos de adaptação, integração com companheiros e estudos sobre como maximizar seu desempenho em jogos decisivos, mostrando que a movimentação é pensada de forma estratégica, minuciosa e com visão de longo prazo. A dimensão midiática do rumor também não pode ser ignorada. A especulação sobre Gabigol no Corinthians movimenta redes sociais, programas esportivos, colunas de opinião e debates entre torcedores de diferentes clubes.
Para o jogador, isso representa uma pressão extra, mas também uma oportunidade de consolidar sua imagem, reforçar seu nome no mercado e aproveitar o momento de exposição para fortalecer contratos de patrocínio e presença na mídia. O rumor cria um ambiente propício para projeções, análises e apostas de torcedores, gerando conversas que se estendem muito além das quatro linhas. Dentro do cenário esportivo, a especulação sobre Gabigol e Corinthians poderia alterar rivalidades históricas, transformar confrontos regionais e nacionais e criar novos símbolos de competitividade. Para o clube, a expectativa é de que a movimentação agregue qualidade, experiência e capacidade de decisão em momentos decisivos, garantindo não apenas performance em campo, mas também presença de destaque no mercado. Mídia e torcedores, consolidando um projeto ousado e ambicioso que visa resultados imediatos e consistentes. O rumor também desperta a atenção sobre o timing do acerto, já que negociações desse porte dependem de ajustes complexos, planejamento financeiro, liberação de clubes e definição de metas. Embora nada esteja oficialmente confirmado, a narrativa construída nos bastidores aponta para uma negociação avançada, com detalhes sendo alinhados, cláusulas discutidas e estratégias traçadas para que, quando oficializado, o impacto seja imediato, tanto para o clube quanto para o jogador, gerando repercussão histórica no futebol nacional e deixando todos ansiosos por confirmações. Em última análise, a especulação sobre Gabigol acertando com o Corinthians reúne emoção, estratégia, história e expectativas, criando um cenário onde torcedores, analistas e amantes do futebol acompanham cada detalhe com atenção. Seja uma negociação formalizada ou apenas um rumor avançado, a narrativa já impacta a forma como se pensa o futebol brasileiro, como se projetam contratações de alto nível e como se avalia o potencial de jogadores que, mesmo jovens, carregam experiências intensas, sonhos ambiciosos e a capacidade de transformar clubes com talento, personalidade e faro de gol. Rumores indicam que a negociação de Gabigol com o Corinthians não se limita a um simples acerto financeiro ou esportivo, mas envolve uma série de estratégias cuidadosamente planejadas por ambos os lados. Fontes próximas ao jogador afirmam que ele estaria analisando não apenas o contrato, mas também o ambiente do clube, a estrutura de treinos, a comissão técnica e até mesmo o perfil da torcida, algo que demonstra maturidade e visão de carreira. A especulação aponta que Gabigol enxerga no Corinthians uma plataforma para consolidar seu legado, mostrando que a trajetória de um atacante de ponta não é definida apenas por gols, mas também por escolhas estratégicas que possam potencializar oportunidades dentro e fora de campo. Além disso, especialistas em mercado esportivo apontam que o movimento poderia desencadear outras transferências, movimentando jogadores, agentes e clubes em uma dança complexa que vai muito além da simples chegada de um atleta, criando um efeito cascata que influencia planejamento, finanças e até rivalidades regionais, deixando todos atentos a cada detalhe que possa surgir nos próximos dias. A expectativa em torno de Gabigol também envolve adaptação tática e integração com companheiros de elenco. Analistas sugerem que o Corinthians, caso oficialize a contratação, precisará ajustar o esquema ofensivo, organizar combinações de ataque e trabalhar fundamentos específicos para que o atacante possa render no seu melhor nível desde o primeiro jogo.
Rumores indicam que treinamentos especiais, testes de posicionamento e simulações de jogo estariam sendo discutidos entre técnicos e staff do jogador, com foco em maximizar aproveitamento e performance. A especulação aponta ainda que Gabigol, ciente de sua responsabilidade, estaria disposto a se empenhar em rotinas diferenciadas de preparação física e mental, algo que reforça a ideia de que a negociação é muito mais do que financeira. É estratégica, profissional e de impacto a médio e longo prazo, sinalizando para o futebol brasileiro que movimentações desse porte exigem visão de clube, planejamento detalhado e capacidade de adaptação do atleta. Dentro do cenário midiático, o rumor do acordo com Gabigol vem repercutindo em programas esportivos, redes sociais e plataformas de torcedores, criando debates intensos e previsões variadas sobre o futuro do Corinthians. A especulação, segundo especialistas em mídia esportiva, também tem efeito psicológico sobre rivais, que passam a avaliar ajustes defensivos, possíveis contratações e mudanças estratégicas em função da presença de um atacante de alto nível. Além disso, a narrativa em torno do jogador mexe com a autoestima da torcida, gerando esperança, expectativa e discussões apaixonadas sobre a formação do time e as chances de títulos. O rumor também fortalece a ideia de que, mesmo antes de ser oficial, a negociação já cumpre papel simbólico, emocional e estratégico, criando repercussão que influencia decisões internas, planejamento de elenco e até campanhas de marketing, consolidando Gabigol como um dos protagonistas mais comentados do futebol nacional. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O impacto financeiro de uma possível chegada de Gabigol ao Corinthians também é tema de especulação. Analistas indicam que o clube poderia registrar aumento nas vendas de camisas, maior engajamento nas redes sociais e valorização de patrocínios. Algo que reflete a capacidade de um jogador de alta visibilidade de gerar receitas e oportunidades de mercado. Rumores sugerem que planos de marketing estariam sendo preparados paralelamente à negociação, incluindo ações promocionais, eventos com a torcida e campanhas digitais que reforçam a presença do atacante na imagem do clube. Isso indica que, para além do campo, a negociação é uma estratégia completa de valorização de marca, consolidando a percepção de Gabigol como atleta capaz de impactar esportivamente e economicamente, reforçando a ideia de que grandes contratações no futebol moderno são tratadas como projetos integrados, envolvendo desempenho, marketing e projeção de legado. A dimensão emocional e histórica da possível chegada de Gabigol ao Corinthians também é objeto de especulação intensa. Para esta torcida, trata-se de um momento de expectativa que mistura paixão, ansiedade e esperança, já que a figura de um atacante de ponta mexe com rivalidades históricas, memórias de confrontos e sonhos de conquista. Rumores indicam que o jogador teria consciência do peso de vestir a camisa alvinegra, mostrando preocupação em se preparar para lidar com pressão, crítica e cobrança. Características típicas de clubes com torcida exigente. Analistas apontam que esse cenário aumenta a importância de uma chegada planejada, com adaptação gradual, integração com o elenco e compreensão da história do clube, ressaltando que o futebol brasileiro vive intensamente não apenas o desempenho técnico, mas também o lado emocional e simbólico de cada contratação, especialmente quando envolve nomes de grande notoriedade como Gabigol.
Especialistas esportivos também levantam hipóteses sobre como a presença de Gabigol poderia alterar a dinâmica do campeonato nacional e até confrontos internacionais. Rumores indicam que a diretoria do Corinthians estaria projetando estratégias ofensivas para aproveitar ao máximo o talento do atacante, reorganizando linhas de ataque, testando formações alternativas e buscando combinações de jogo que potencializem sua capacidade de decisão em momentos cruciais. A especulação sugere ainda que treinamentos específicos de finalização, posicionamento e criação de jogadas já estariam sendo considerados como parte de um planejamento antecipado, reforçando a ideia de que a negociação não é apenas um movimento pontual, mas uma ação estratégica, pensada para gerar impacto imediato, resultados consistentes e projeção positiva para clube e jogador, deixando a torcida e o mercado em constante expectativa pelo desenrolar desse rumor que promete movimentar o futebol nacional. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!